então para mais uma aula e nós estamos no capítulo 5, a visão de um livro que só o cordeiro pode abrir. O livro fica à destra do que se assenta sobre o trono, está escrito por dentro e por fora. Ele tem 5 selos, os quais liberam julgamentos, incluindo 4 cavaleiros simbólicos. Em Daniel 5 também surge uma escrita que ninguém pode decifrar, senão o homem de Deus. E quando ele decifra, ou seja, quando ele tira o selo dessa escrita, o juízo vem sobre a Babilônia e sobre Belsazar, né? Deixa eu voltar aqui onde eu estava. Para não sair do track, senão não dá tempo de terminar o panorama. No capítulo 6, nós temos a abertura dos 6 primeiros selos. Então, no capítulo 5, nós temos a visão do livro selado, não é? Aí fica aquele clima, ninguém pode abrir o livro, porque tem que ter uma dignidade para abrir o livro. Eu ia falar disso agora, mas na verdade não dá para falar agora, porque senão a gente não consegue fazer o panorama. E na semana que vem a gente entra nisso, tá? Por que só o cordeiro pode abrir o livro? Nós vamos tratar disso na semana que vem. Então, no capítulo 6, aí aparece o livro selado, né, escrito por dentro e por fora com selo. No capítulo 6, os selos começam a ser tirados. E à medida que os selos são tirados, começam a acontecer coisas na terra. Então nós temos a abertura dos 6 primeiros selos, temos o início da grande tribulação. Daniel 6 também tem uma analogia à grande tribulação. Isso aqui também foi parte do que o Espírito Santo me falou essa madrugada, que eu não tinha ainda feito essa conexão, tá? Dessa analogia tão sincronizada entre os livros. O que acontece? Lembram que eu falei aqui na semana passada ou retrasada, da analogia do arrebatamento da igreja no capítulo 6 do livro de Daniel? Não sei quem lembra. Daniel é jogado na cova, não é? E selada a pedra. Estar na cova é como estar num mundo babilônico, que é o que está acontecendo conosco hoje, né? Daniel assume uma analogia da igreja, do povo de Deus. Nós vivemos num mundo babilônico, não dá para optar, não é? Apocalipse 17 diz que a Babilônia, a mãe de todas as prostituições e corrupções da terra. Então pronto, nós vivemos num mundo babilônico. Estamos todos dentro de uma cova de leões. Essa é a ideia da analogia. Daniel é jogado dentro da cova de leões. Só que chega uma hora, quando vira o dia, o rei vem. Olha a analogia. O rei vem, chama Daniel, tira Daniel para fora, né? Jogava-se normalmente eram aquelas escadinhas feitas de corda, jogava-se uma corda, escadinha, então tirava Daniel para fora. Daniel tinha tirado para fora. Esse ato de tirar Daniel para fora é uma analogia ao arrebatamento. Quando Daniel é tirado para fora, os inimigos de Daniel são jogados para dentro. Aí quando eles são jogados para dentro, eles são estraçalhados pelos leões. Então essa é uma analogia ao arrebatamento da igreja e à grande tribulação, que curiosamente está no capítulo 6 também de Daniel, enquanto que a tribulação na terra começa no capítulo 6 do livro do Apocalipse. Então tanto a analogia dos 2 capítulos 5 são verdadeiras, como a analogia dos 2 capítulos 6 também é verdadeira. Entendeu? Tanto no capítulo 6 de Daniel tem uma analogia ao arrebatamento e uma analogia à grande tribulação, bem como a grande tribulação iniciando no capítulo 6 do livro do Apocalipse. Então, para você manter em mente, nós temos os 3 primeiros capítulos. O capítulo 1 é a introdução, onde Jesus se mostra superior. Capítulos 2 e 3 nós temos as 7 cartas às igrejas, aonde encerra o período da igreja, porque depois do capítulo 3 a igreja não é citada mais. Aí vem o capítulo 4, né? No capítulo 4 acontece o arrebatamento. João vê a porta aberta no céu e ele é chamado para cima e é arrebatado em espírito. É o momento do arrebatamento da igreja. No capítulo 5 ele já está lá em cima e aí ele vê
o livro. Vê o Senhor, vê o trono e vê o livro do lado direito do trono, do Senhor. E aí o cordeiro é o único digno para abrir o livro. Aí o que acontece? O primeiro selo é aberto no capítulo 6 e aparece um cavaleiro cavalgando um cavalo branco, o qual saiu para conquistar. Versículo 2. O segundo selo é aberto e um cavaleiro cavalgando um cavalo vermelho aparece. Virá para tirar a paz da terra e para que as pessoas matem umas às outras. Versículo 4. Aí o terceiro selo é retirado e um cavaleiro cavalgando um cavalo preto, que representa racionamento de alimento. Versículos 5 e 6. E o quarto selo é tirado e um cavaleiro cavalgando um cavalo amarelo, que é a morte seguida pelo inferno. Não vai ser bonito, hein? Poder para matar a quarta parte da terra com a espada. Meu Deus do céu. São 7 bilhões de habitantes. Nós estamos falando em isso dividido por 4, dá o quê? 1,6, 1,7 mais ou menos. 1 bilhão e 600 milhões, pastor Agel, que vão ser mortos nessa fase desse cavalo amarelo. É muita coisa, não é brincadeira. Esse do quarto selo, versículo 8. No versículo 9 nós temos o quinto selo e revela as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. E o sexto selo, acontece tremor na terra e fenômenos no céu. O sol se escurece, a lua se torna em sangue, as estrelas caem sobre a terra, como figo que caem de uma figueira. O céu se retira como um livro que se enrola, os ricos e os poderosos se escondem nas cavernas e nas rochas das montanhas. E versículos 12 a 13, e 13, né? E nós temos um texto correlato, semelhante, idêntico, em Isaías capítulo 2, versículos 19 ao 21. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, que eu ouvi de um escatólogo, estou tentando lembrar o nome dele aqui, eu vou passar depois para vocês. Um escatólogo muito respeitado, ele é mídia tribulacionista, infelizmente, mas ele é um escatólogo muito respeitado. Ele disse algo que me pôs para pensar. O que acontece quando você lê? Nós estamos no capítulo 6 do Apocalipse. O que acontece quando você lê esses selos, esses 6 primeiros selos? Por exemplo, o que é que seria capaz de fazer o que descreve o sexto selo? Olha bem. Capítulo 6, versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor na terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Mantenha em mente que o que João conhecia como livro era pergaminho, não livro com páginas, que se enrola. E todos os montes, olha bem, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todo o livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do
Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Agora, dá uma olhadinha em Isaías capítulo 2, versículo 19. Eu vou jogar aqui para você. Isaías 2, 19. Posso até voltar um pouco antes. No capítulo 2 fala sobre a glória futura do verdadeiro Israel, juízos preparatórios, o dia do Senhor e a purificação de Jerusalém. By the way, quando João é arrebatado, ele diz que se viu em espírito no dia do Senhor. Esse dia do Senhor é um dia profetizado do Velho Testamento. Algumas pessoas querem dizer, foi no sábado que ele foi arrebatado. Outro, não, foi no domingo. Não, ele não está falando de um dia literal, está falando de um dia profético, é o dia do Senhor. Ele se achou em espírito, arrebatado em espírito, no dia do Senhor, ou seja, no dia em que esse dia do Senhor estava acontecendo. Está entendendo? Tanto que aqui em Isaías, a profecia é a respeito do dia do Senhor. Tá? Aí, versículo 12 diz assim, porque o dia do Senhor, olha bem, 12, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo que se exalta, para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, que era símbolo de altivez, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, contra todos os outeiros elevados, e contra toda torre alta, e contra todo muro firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Então é um dia profético, tá? É um dia profético, é o dia do Senhor. Olha bem, e todos os ídolos totalmente desaparecerão. Verso 19, então os homens se meterão nas cavidades das rochas, nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor, e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia, os homens lançarão as toupeiras, e aos morcegos, onde que eles estarão? Os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas, pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar? Então você compara isto com o texto do Apocalipse, é literalmente a mesma coisa, a mesmíssima coisa. O texto apresenta o mesmo cenário, Capítulo 6, espera aí. Ok. Capítulo 6. É o mesmíssimo cenário. Os reis da terra, os grandes, os ricos, tribunos, verso 15, os poderosos e todos os céus e todo livre se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, e dizia aos montes de rochedo, cai sobre nós. Ou seja, João está vendo, presenciando a partir da eternidade, porque ele está arrebatado. Então agora, para João, as coisas são atemporais. Ele está presenciando na eternidade o que Isaías profetizou, o chamado dia do Senhor. Agora a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, eu quero que vocês raciocinem, tá? Qual é o único evento, talvez os dois únicos eventos, me vem na memória aí talvez 2 ou no máximo 3 eventos, capaz de causar isso aqui? Um grande tremor de terra, o sol negro, a lua em sangue,
As estrelas caindo sobre a Terra, a gente sabe que não é estrela, literalmente, estrela, é uma chuva de meteoritos, né, resultado de algum grande evento, ou quem sabe alguma outra coisa, porque me vem à mente três eventos capazes de causar isso aqui. Porque isso aqui não é fácil, isso aqui é um cenário raríssimo. 3 eventos. Primeiro evento, uma guerra nuclear generalizada. Acontecer alguma coisa na Terra e de repente desencadear um ataque nuclear generalizado. Míssil para lá, míssil para cá, tarará, justificaria essa visão de João, estrelas caindo do céu. Porque ele está descrevendo na sua época, se ele visse mísseis caindo, ele ia descrever como? Ele não sabe o que é um míssil. Justificaria essa explicação aqui. Também justificaria o Sol se escurecer, porque muitas explosões atômicas ao mesmo tempo jogaria muito material de volta para a atmosfera, que cairia de volta na Terra, incendiando, né, ou incendiado, que justificaria o Sol negro, porque criaria uma poeira muito grande, e justificaria a Lua em sangue. Tá? Justificaria também as estrelas caindo do céu, como uma figueira, né, quando os figos são abalados. Justificaria também o céu se retirando como um livro a partir da ótica de João. A bomba de Hiroshima tinha 16 quilotons. 16 quilotons. Tá? As bombas de hoje são todas medidas em megatons. Para você ter uma ideia. Você precisa de 1000 quilotons para ter 1 megaton. A bomba de Hiroshima tinha 16 quilotons. As bombas de hoje são 500, 600, 1000, 1500 megatons. Então você precisaria de milhares e milhares de bombas de Hiroshima para ter o poder de uma arma nuclear de hoje. Não, armas americanas, armas russas. Só o Irã tem bomba para fazer isso. Não, o Irã está fazendo, não tem ainda. Mas estou mostrando para vocês que o potencial de uma arma nuclear de hoje. Se uma de 16 quilotons destruiu Nagasaki e destruiu Hiroshima, você imagina uma bomba dessas de hoje? Vamos tirar, por exemplo, que teve com aquela usina que foi algo construído para só obter energia, e aconteceu uma catástrofe, todos morreram sem explosão nenhuma. Fukushima. Pois então, agora imagina uma arma criada para destruição. Exatamente. Exatamente. Então, primeiro cenário, vamos imaginar os cenários. Primeiro cenário, uma guerra nuclear generalizada. Não é impossível, mas eu acho improvável. Impossível não é, mas é improvável, tá? Que de repente todo mundo resolva jogar bomba nuclear em cima do outro. Eu acho improvável. Mas não vou descartar, porque não é impossível. O segundo cenário, que também seria muito raro, seria uma explosão solar, né? Solar flare. Uma explosão solar muito grande que a cada ciclo de 25 mil anos o Sol sofre uma mudança, né, no seu campo gravitacional. O fato do Sol girar em torno de si mesmo, o que acontece? O campo magnético do Sol, ele entra em colapso, porque a velocidade com que ele gira no centro não é a mesma com que ele gira no eixo. Então, à medida que o Sol vai girando assim, ele vai misturando o seu campo eletromagnético. É impressionante, se você vê os vídeos da NASA, é muito interessante. Chega um ponto que eles dizem que são ciclos de 25 mil anos, que esse campo magnético entra em colapso. É quando dá os jatos, os solar flares, eu não sei como é que fala isso em português, que eu pesquiso isso em inglês. Essas rajadas de fogo que o Sol dá, que na verdade é fogo, mas também a partículas, né? Partículas carregadas, né? E o Sol faz isso todo dia, mas a atmosfera da Terra e o campo magnético da Terra consegue defletir basicamente 99%. Mas eles esperam por uma erupção mega,
né, que a atmosfera da Terra não daria conta, o campo magnético da Terra não daria conta de defletir completamente, então causaria um grande distúrbio na atmosfera da Terra e que poderia também justificar algumas coisas que João viu, né? O Sol se tornar escuro porque causaria muitos tsunamis, muitos terremotos na Terra e coisas dessa natureza, que também causaria cenários semelhantes a esse. Tá? É o segundo cenário. O terceiro cenário, que para mim é o mais provável, porque é muito mais simples, muito mais comum, que seria a queda de um asteroide. Um asteroide, caem pequenos asteroides ou meteoritos na Terra todo dia. Todo santo dia a Terra é bombardeada por pequenos meteoritos. Né? E não precisamos de um tão grande. Basta um asteroide pequeno, não muito grande, pouco maior do que um SUV, para vocês terem uma ideia. Um asteroide um pouco maior do que um SUV, se ele for sólido, ele é capaz de destruir, pelo menos, se cair no centro de Manhattan, evapora Manhattan completamente, evapora, destrói a cidade 100%. Sem falar que tira a Terra do eixo dela. Dependendo do tamanho, pode mover a Terra do seu eixo. E isso acontece todo dia, eles monitoram o cosmos todo dia, porque o grande medo das agências espaciais são os meteoros. Eles morrem de medo, porque eles mapeiam os céus, mas eles conhecem apenas uma parte do que tem por aí. Tem muito meteoro voando por aí que eles não sabem ainda, e alguns que podem surgir de direções diversas, e o que aconteceu com o Shoemaker-Levy 9, ou Levy 9, né? Seria Shoemaker-Levy 9, deixou os astrônomos em pânico. Ele surgiu de uma hora para outra, ele veio por detrás do Sol, nenhum telescópio pegou, e de repente ele, entrou na zona da Terra, né? Ao alcance da Terra, não para cair na Terra. Passou direto e se chocou com Júpiter. Causou uma cratera em Júpiter, ele se partiu em vários pedaços, e o maior pedaço causou um buraco na atmosfera de Júpiter que caberia 2 planetas Terra dentro. Então, um negócio assustador. Eles ficaram apavorados, porque até então eles imaginavam que era impossível um asteroide, um cometa se aproximar da Terra sem que fosse percebido. Eles descobriram que não é impossível, pode acontecer, dependendo de onde ele venha, a posição em que ele está, é possível que ele surja sem que ninguém veja, né? Então, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: esse escatólogo que eu falei, que eu ainda não lembro o nome, ele disse algo interessante, que os selos são uma versão mais curta das trombetas, que são uma versão mais curta dos ais. Então, basicamente, o que ele disse foi o seguinte: que tanto os selos, como as trombetas, como os ais estão contando a mesma história. A diferença é que os ais estão contando uma história mais longa, as trombetas estão contando a mesma história mais curta, e os selos estão contando a mesma história resumida. É por isso que a gente vê os mesmos cenários nas 3 histórias. Por exemplo, nós estamos no início do capítulo 6, quer dizer, estamos no início do livro, seria o início da grande tribulação, e nós já temos todo o cenário de destruição do final do livro. Que isso aqui é o cenário de destruição do final do livro. Depois disso aqui não tem mais nada. O que vai ter depois que cair um meteoro na Terra, ou uma guerra nuclear generalizada? O que vai ter depois? Mais nada. A solução é Jesus voltar logo em seguida para salvar o remanescente e começar o reinado de paz. Não tem mais nada para acontecer depois. A destruição é muito grande. Então, aqui as pessoas se perdem um pouco porque elas querem que o livro do Apocalipse seja sequencial capítulo por capítulo. E não é isso que está acontecendo no Apocalipse, tá? Se você chega no capítulo 8, por exemplo, aí você tem a descrição do meteoro, ou desse asteroide, seja lá o que for. Aí você tem a descrição dele caindo. Ele cai em 2 partes, né?
O cenário que se imagina é que talvez eles descubram esse meteoro vindo e vão tentar pará-lo, vão partir em dois, alguma coisa vai acontecer. Eu sei que ele cai em duas partes, uma parte menor e uma parte maior, de acordo com o cenário do Apocalipse. Mas ele descreve o cenário, o mesmo cenário no capítulo 8 você encontra. Então, afinal de contas, vão cair quantos meteoros? São 3, 4, 5 meteoros? Não. É a mesma história que está sendo contada. Numa versão mais curta, numa versão média e numa versão longa. Estão entendendo? É isso que está acontecendo no livro. Muito bem. Capítulo 7, nós temos o selo dos 144 mil judeus. 12 mil de cada tribo. A tribo de Dan é deixada de fora dessa contagem. Versículos de 1 a 8. Uma multidão de salvos de todas as nações, vinda da grande tribulação, é vista por João. Então agora veja bem que no capítulo 7, o livro retoma a lógica da grande tribulação. Porque no final do capítulo 6, já é o fim da grande tribulação, nesse resumo curto dos selos. Quem está entendendo o que eu estou explicando? Então, os selos, eles dão a versão curta dos fatos, resumida. Uma vez que está resumido, é mais ou menos como o Gênesis faz com a criação do homem, né? Então, primeiro vem uma versão resumida. E criou o homem, macho e fêmea, os criou, blá, 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 blá. Aí quando chega lá na frente, aí vai detalhar como que criou, como que foi a situação. Aí as pessoas criam teses, não houve uma raça pré-adâmica, não é nada disso, é uma versão mais curta, resumida, para depois explicar como que aquilo aconteceu. É o que está acontecendo aqui, tá? Aí aqui você vê que voltou de novo a, se é que eu posso chamar, cronologia da grande tribulação, tá? Porque aí nós já estaríamos caminhando para a metade da grande tribulação, porque já são vistos aqueles que foram mortos na tribulação. Capítulo 7. Vamos aqui. Versículo 9, nem diante. Depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e os anciãos e todos os 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre seus rostos, e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e graça, ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre, amém. E aí, verso 13, e um dos anciãos, está vendo? Ele está interagindo com os anciãos, aqui não é anjo. Um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele respondeu, e ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. Então João estava dentro do templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome. Olha aí, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Lindo, né? Então, isso no capítulo 7. Bom, antes tem a relação das tribos. Aí vem uma questão aqui, porque existem aqueles que defendem a tese que o anticristo é um judeu, né? Eles pegam algumas expressões isoladas nas profecias para achar que o anticristo seria um judeu. E alguns argumentos. O judeu nunca reconheceria o seu Messias num outro que não fosse judeu. Então, primeira coisa que isto é uma suposição.
não existe em nenhum lugar da Bíblia, em nenhuma das profecias, que Israel vai reconhecer o anticristo como seu Messias. Isto é dedução das pessoas. Dedução. O que a Bíblia diz é que ele fará um pacto com muitos por uma semana. Um pacto. Mas esse pacto pode ser muita coisa. Inclusive esse cenário de guerra que tem aí constante, volta inclusive aquele argumento que eu apresentei para vocês de Constantino, né? A igreja que acabou apostatando quando Constantino veio e fez uma trégua com a igreja e tal. É o que vai acontecer com Israel. Dá para julgá-lo? Não. É tanta guerra, explode uma bomba e vem o Hamas, e vem o Hezbollah, e vem isso, e vem aquilo, e blá, 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 anos e anos. Desde que eles chegaram ali em 1945, eles não têm sossego. Aí um belo dia aparece um cara que consegue uma solução. Imagina. Consegue um acordo de paz, consegue arrumar um jeito deles construírem o templo. Então, a profecia aponta para lá. Mas em nenhum lugar a Bíblia diz que Israel vai reconhecer o tal sujeito como Messias. Essa palavra não tem. Não é uma suposição absurda, mas eu tenho que dizer e reconhecer que a Bíblia não afirma isto. Tá? Então, uma das coisas que eles alegam é que o anticristo vai vir da tribo de Dan. Porque numa das profecias sobre Dan, quando Jacó abençoou seus filhos lá atrás, ele disse que Dan é uma serpente à beira do caminho. Olha aí, tá vendo? Então o anticristo vai vir da tribo de Dan. Mas tudo suposição, né? Não tem como afirmar algo dessa natureza baseado em informações tão supérfluas ou tão espalhadas como essas. Tá? Muito bem. Capítulo 8. Vem o sétimo selo. Olha bem como que os selos são um resumo da história toda. Tá? Quando vem o sétimo selo, aí silêncio no céu, dizem que é porque as mulheres não tinham chegado ainda. Mas eu acho que é bobagem isso. Silêncio no céu por quase meia hora, um anjo com um incensário na mão recebe muito incenso para pôr junto com as orações dos santos. Ele enche o incensário de fogo do altar e lança sobre a terra. Os primeiros 4 anjos tocam as suas trombetas. Então, quando fecha o sétimo selo, não tem atividade. Que é o que vai acontecer na 7ª trombeta e é o que vai acontecer no 7º ai. Muita coincidência, não é não? Ou seja, está realmente apontando para uma lógica de que os 3 cenários apontam para a mesma coisa, para os mesmos acontecimentos. Então nós temos, aí abre o 7º selo, o que acontece? Nada, silêncio no céu. Mas aí entram as trombetas, porque o anjo, um anjo com incensário, vai lá no altar, enche o incensário de fogo e lança sobre a terra. Tá? E aí, anjos que estão ali, perto do altar, recebem trombetas. E aí é como se a história começasse a ser contada de novo. Olha bem, se o cenário não se repete. Primeira trombeta, saraiva e fogo misturado com sangue são lançados sobre a terra. 1/3 das árvores e toda a erva verde foi queimada. Eu acabei de ver esse cenário no final do capítulo 6. Segunda trombeta, algo como um monte, ardendo em fogo, cai sobre a terra e torna-se em sangue a 1/3 parte do mar. Morre a 1/3 parte dos seres da terra. Meu Deus! Do mar. É muita coisa. Se você considerar que o cavalo amarelo já dizimou a 4ª parte. O cavalo amarelo já dizimou a 4ª parte. E agora, nesse incidente aqui,
morre a terça parte do que sobrou. Pois é, mas você vai ver aqui para frente. Torna-se em sangue, a terça parte do mar, morre a terça parte dos seres do mar e etc. Trombeta, uma grande estrela cai sobre a terra, na terra, seu nome é Absinto, e ela muda o pH da água, as pessoas morrem por causa da água, começa a morrer gente. O cenário é o mesmo. Aí a quarta trombeta, ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Então a pergunta é, isso está acontecendo de novo, ou é o mesmo cenário do final do capítulo 6? Está entendendo? O que acredita-se, eu estou passando a acreditar nisso, é que na verdade o cenário é o mesmo. O que está acontecendo aqui é que Deus quer que eu preste tanta atenção nisso que Ele está contando a mesma história 3 vezes. Tipo assim, falou a primeira, caso você não tenha prestado atenção, eu vou falar de novo. E depois eu falo de novo. Hã? Eu sabia que as mulheres queriam dar o troco, viu? Então tá falando para homem, palavras da Jussara. Então seria a mesma história contada por vários ângulos e adicionando detalhes a ela, tá? Agora veja bem, aqui nós temos no versículo, na segunda trombeta, nós temos um monte ardendo em fogo, caindo na terra, né, e torna-se em sangue a terça parte do mar, tá? Essa cai na terra. Depois, uma grande estrela cai na terra, seu nome é Absinto, e ela muda o pH da água. As pessoas morrem por causa da água, por causa das águas. Aí a quarta trombeta, ferida a terça parte do sol. É uma consequência, é óbvio. Você pode observar que a sequência é uma consequência óbvia. Se cair um meteoro na Terra, qual é a coisa seguinte que vai acontecer? O Sol vai sumir, vai desaparecer, mas não é porque ele vai embora. É porque vai subir uma nuvem de poeira, de debris, tão espessa para a atmosfera que a luz do Sol não vai conseguir passar. Então, a luz do Sol e da Lua passa a ser afetada por causa disto. Então, o Sol não vai para lugar nenhum, pelo menos não nesse período, não é? Porque é uma consequência natural. Aí altera-se, muda-se o pH da água, primeiro porque as águas se misturam. Água salgada com doce, vira uma bagunça, aquilo se mistura. Depois, por causa daquilo que os meteoros carregam consigo, né? E que, logicamente, quando cai na Terra, aquilo também afeta a qualidade do que se come e do que se bebe aqui na Terra. Tá? Então, capítulo 9, vamos adiantando que é só um panorama, né? Continuam os juízos das trombetas. Quinta trombeta, uma estrela cai na terra e abre o poço do abismo, liberando gafanhotos para atormentar os homens por 5 meses. Liderados por Abaddon, Apolion. São o mesmo nome, um em hebraico, o outro em grego. Abaddon, hebraico, Apolion, grego. É o destruidor, o significado é destruidor. É um principado, né, que vai ser liberado do abismo e que vem para cumprir propósito na grande tribulação. Aí o que acontece na sexta trombeta? Você acha que os gafanhotos é propriamente gafanhotos mesmo? Ou é só uma... Não, devem ser demônios. Devem ser demônios. E assim, não dá para não deixar de comparar e não deixar de pensar nisso. Igual quando fala que esse meteoro que possivelmente vai atingir a Terra e vai subir uma poeira radioativa e vai tampar o Sol. A primeira consequência depois da retirada do Sol é o congelamento da Terra. Não, pelo contrário. Pelo contrário, esquenta. Sem o Sol? Sem o Sol, ela esquenta por várias razões. Porque o meteoro desce incendiado, mais ou menos 2.000 graus centígrados que ele desce na atmosfera. Quando ele bate, ele joga esses debris todo para a atmosfera, que cai de volta incendiando a Terra.
A temperatura é elevada 7 vezes na temperatura da Terra, que Isaías, inclusive, profetizou. É o contrário do que se pensa. Agora, congelaria a Terra se isso durasse um período, alguns anos, aí sim cairia a temperatura da Terra lá na frente, mas não imediatamente. Seria heresia da minha parte pensar como isso, o que aconteceu com possivelmente a extinção dos dinossauros. O que tem? Não foi exatamente isso? A ciência diz que sim. Eu não tenho autoridade para dizer que sim ou que eu não sou cientista, mas a ciência diz que sim. Diz que teria sido um meteoro que teria caído na Terra. Entendeu? Muito bem. Aí a sexta trombeta é tocada e soltos os 4 anjos presos junto ao rio Eufrates, para matarem a terça parte dos homens. De novo, hein? 200 milhões de cavaleiros são liberados para aquela hora. Aqui tem 2 interpretações. A primeira, aqueles que acreditam que esses cavaleiros são soldados mesmos, os soldados do Armagedon. Tá? E soldado para isso tem, logicamente. China, Rússia, enfim, todos aqueles que amanhã ou depois se tornarem aliados dessas nações islâmicas. By the way, a Rússia é aliada do Irã, não é verdade? A China não é necessariamente aliada, mas é simpática, apoia, não é, o Irã e o Iraque, porque depende do petróleo também, e etc. e tal. Então, não é difícil reunir 200 milhões de soldados, não é difícil mesmo, tá? A segunda tese é que esses cavaleiros são demônios, são espíritos malignos, porque abre o abismo, sai Apolion, Abaddon Apolion, abre o cativeiro, a prisão debaixo do rio Eufrates, saem esses 4 principados, e atrás deles vêm esses espíritos que estão em prisões, né, que a Bíblia diz que estão em prisões, que seriam liberados para aquela hora. Tá? Aí vem o capítulo 10. Nós estamos na sexta trombeta. Diga. Abaddon é qual língua? Abaddon é hebraico, Apolion é grego. Aí vem o capítulo 10. Um anjo gigante aparece sobre o mar e a terra e dá a João um livrinho para comer. O que houve? Ok. E dá a João um livrinho para comer. O livro era doce ao paladar e amargo ao ventre. Acredita que esse livro seja o Evangelho Eterno, né? Que depois ele é até citado, o Evangelho Eterno, a palavra de Deus. Que na verdade todo esse julgamento que você vê no cenário do Apocalipse está acontecendo pela palavra de Deus. É cumprimento da palavra, né? É Deus mostrando a fidelidade da sua palavra, fazendo cumprir a sua palavra. Então por isso que esse livrinho aparece em cena. Capítulo 11. João recebe uma cana para medir o templo. Aí você vê que está novamente chegando na metade da grande tribulação. Está vendo? Então, é o mesmo cenário lá do capítulo 6, dos selos do capítulo 6. Porque nesse período aqui, o templo já está construído, portanto nós já estamos chegando na metade da grande tribulação, que é quando o sacrifício é cortado, é quebrado. João recebe uma cana para medir o templo, o altar, e os que nele adoram. 2 testemunhas aparecem durante a segunda parte da tribulação. Aí surge Elias e Moisés, né? Você pode ver que está numa interrogação, porque esse assunto é disputado, né? Esse assunto é disputado de quem seria Elias e quem seria... Eu estou longe já aqui, viu? Capítulo 10 aqui. Quem seria Elias e quem seria Moisés? Porque tem quem acredite que é literalmente um ou outro, não é? Ou Elias e Enoque, não é? E tem quem acredita que serão 2 pessoas levantadas por Deus naquela época, com característica, com autoridade semelhante desses personagens. Eles dizem isso, quem acredita nisso, fala baseado, por exemplo, no que aconteceu com João Batista.
quando Jesus diz, o pessoal está esperando que Elias venha, mas eu vos digo que Elias já veio. Falando de João Batista. Então, quer dizer, João Batista não era Elias, literalmente. João Batista era João Batista. Mas ele veio na autoridade e no poder de Elias. Com o mesmo tipo de graça, mesmo tipo de unção, mesmo tipo de ministério. Então, tem quem acredita que Deus vai levantar alguém, né, nessa época, com características, portanto, semelhantes a desses profetas, de duas testemunhas, né? Não é nem desses profetas, duas testemunhas, Elias e Moisés ou Elias e Enoque, tá? Outros creem que será literalmente. Eu sou um desses. Eu acredito que será literalmente. E eu acredito que será Elias e Moisés, tá? Eu respeito quem acredita que será Elias e Enoque, mas eu acredito que será Elias e Moisés. Se você ler o texto, parece que o texto está falando até por si mesmo. Capítulo 11. Capítulo 11, versículo 6. Ok, darei poder, versículo 3, as minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Tá? Agora você pega isso aí, divide por 360, aí você vai entender que tem a ver com aquela profecia de Daniel. 1260 dividido por 360, 3 anos e meio exatamente. Exatamente. Porque tem que calcular de acordo com o calendário judaico, não o nosso, não é 365, 360. Tá? E darei poder às minhas duas testemunhas, profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Então, baseado nesse argumento, eu tenho que crer que essas pessoas estão lá em cima. Elas não estão aqui embaixo, não é alguém que vai ser levantado aqui embaixo. Elas estão lá em cima diante de Deus. Tá? Primeiro, e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Então isso é característica de Elias. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm o poder para fechar o céu, unção de Elias, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas, isso aí é unção de Moisés, para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então, isso é característica do ministério de Moisés. Então, se eu quiser ser textual, lembra que eu falei para vocês desde o começo? Quando você é textual, você deixa a Bíblia falar por si mesma. Você não precisa interpretar nada. Deixa a Bíblia falar, a Bíblia está falando. Então, o que a Bíblia está me dizendo é que esses dois são Elias e Moisés. E as pessoas, alguém acha que é Enoque pelo fato de Enoque não ter passado pela morte, né? Exatamente. Pelo fato de Moisés ter morrido, supostamente morrido, ninguém achou o corpo dele, a verdade é essa. Né? A Bíblia anuncia a morte dele. Não, a Bíblia anuncia a morte dele, o problema não está aí. Tá? Mas o corpo não foi achado por quê? Aí que está a pergunta. Por que o corpo não foi achado? Então nós temos 3 personagens cujo corpo sumiu. Elias, foi arrebatado vivo, Moisés, cujo corpo está escondido em algum canto, e Enoque, cujo corpo foi arrebatado. Aí, qual é o argumento para dizer que é Enoque? O argumento é, a Bíblia diz que cabe ao homem morrer uma vez para depois vir o juízo. Enoque tem que morrer pelo menos uma vez. Ok, e aqueles que morreram 2? Como é que eu faço com eles? Em outras palavras, a Bíblia está apresentando uma regra, mas para Deus, toda regra tem uma exceção. Deus pode abrir exceção em qualquer regra, Deus é Deus. Tá? Na minha opinião, Enoque é um símbolo, é o símbolo mais perfeito da igreja arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, todos os arrebatados não escaparão da morte?
ou tem que morrer anyway, voltar depois para morrer, porque cabe ao homem morrer uma só. Então é um argumento muito chulo. No dia do arrebatamento, que a igreja for arrebatada, todos os arrebatados escaparão da morte. Terão seus corpos transformados. Então, querendo ou não, quando a história encerrar, nós teremos milhares e milhares de pessoas, talvez milhões, se Deus quiser, que nunca terão provado a morte. Amém. Sendo assim, não há porquê Enoque ter que voltar aqui para morrer. Não há porquê. Entendeu? E, Moisés não pode ser porque Moisés já morreu. E daí? Lázaro morreu 2 vezes. Tabita morreu 2 vezes. O filho da viúva de Naim morreu 2 vezes. E gente que ressuscitou no Velho Testamento que morreu 2 vezes. E por aí vai, qual o problema? Não é verdade? Então você vê que são argumentos que não se sustentam diante de uma exegese. O segredo é esse. É quando você faz a exegese bíblica desarmado, sem preconceito. Tá? E fazer aquilo que nós vimos na aula passada. Deixa as evidências te levar para onde elas quiserem. Não manipule as evidências. Muito bem, quase terminando, gente. Capítulo 11, portanto, as 2 testemunhas. Aí vem a 7ª trombeta. Olha bem, o que aconteceu no 7º selo? Nada, silêncio no céu. No 7º selo não tem juízo. Aí vem a 7ª trombeta. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Os 24 anciãos adoraram a Deus por este ter redimido a terra. Isso no final do capítulo 11, né? Capítulo 11. Cadê você, meu filho? Volta. Ok. Aí. Pronto, a 7ª trombeta. Tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Olha bem, e abriu-se no céu o templo de Deus. A arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Então, você tem na 7ª trombeta a mesma coisa que você tem no 7º selo. Ou seja, não tem juízo, não tem nada acontecendo, já é a consumação. Aí o que acontece? Os midi-tribulacionistas falam assim: olha aí, tá vendo? Olha, é aí que acontece o reino do Senhor e tal, acontece no capítulo 11 do livro do Apocalipse, quando o reino é consumado e tal. Então isso já está depois da metade da grande tribulação. O que eles não entendem é isso, é que a mesma coisa está acontecendo no capítulo 6, aí ela se repete no capítulo 11, e aí volta a acontecer no 19 e 20. Só que cada vez que a história é recontada, detalhes são adicionados à história, mas o cenário é o mesmo. Ou então vou ter que admitir que tem uns 15 cometas para cair na Terra. Entendeu? Não, a história é a mesma que está sendo contada em versões mais detalhadas, cada uma em relação à outra. Amém ou não, Jesus? A história então é contada 3 vezes? A mesma história contada 3 vezes. Aí vem o capítulo 12. E tem esses gaps, né? Tem esses gaps no livro. Por exemplo, o capítulo 12, ele é atemporal. A visão da mulher, que é Israel,
e o dragão, que é Satanás. A mulher dá à luz a um varão, que é o Messias, e é perseguida por isso. João vê a batalha de Satanás e Miguel na eternidade, depois da queda de Satanás. Então veja bem, no capítulo 12 nós temos o resumo inteiro da história. Pum, 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 em poucos versículos. Em poucos versículos e palavras. Então nós temos a história da queda de Satanás, versículo 4, e a sua cauda levou após si até essa parte das estrelas do céu, lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. Então a história que tem aqui é a história da queda de Satanás, tudo resumido, tudo em poucos versículos. Então capítulo 12, você pode tê-lo como um resumo condensado de toda a história a partir da queda de Lúcifer. Portanto, é um parêntese na história temporal. A história que está sendo contada, que está acontecendo aqui na Terra, ela sofre um parêntese no capítulo 12, porque esse capítulo 12 ele é atemporal. É como se fosse a história e o evangelho resumido de forma bem sintetizada em poucos versículos. É isso que está acontecendo no capítulo 12. Tá? Essa mulher acredita-se ser Israel, é a melhor pessoa que se encaixa nessa descrição, né? A melhor pessoa. O melhor povo que se encaixa nessa descrição é Israel, uma mulher vestida do sol, porque o sol é o símbolo de Deus, do Senhor, tendo a lua sobre os seus pés, a lua é símbolo de Israel, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, por causa das 12 tribos, né? E está grávida com dores de parto, né? E gritava com ânsia de dar à luz, porque grávida e com dores, porque é Israel que gera o Messias, né? Por isso que quando chega em Mateus capítulo 24, versículo 8, que é descrito ali o início da situação, né, no final da história da igreja, início, a Bíblia diz que é princípio de dores, mas isto é apenas o princípio de dores. Que dores? Dores de quê? Dores de quem? Dores de parto. Quem é que está grávido? Israel. A igreja não está grávida de nada. O Messias já veio, nós já sabemos quem ele é, ele já morreu na cruz, já fomos salvos por ele, estamos esperando a volta agora. Não estamos grávidos de nada, a igreja não está grávida de nada. Quem está grávida ainda é Israel, o Messias já veio, ela não reconheceu que ele é o Messias, retardou, né, essa gestação, e eles estão esperando ainda, então a coisa vai acontecer como nós sabemos profeticamente. Portanto, as dores são de Israel. Nós, a igreja, pegamos o princípio das dores. E aqueles sinais então, que estão descritos no Mateus são para Israel. Até o versículo 8 nós estamos envolvidos. Que é o que a Bíblia diz, mas isto é apenas o princípio de dores. Aí o versículo 9, daí para frente, já é a grande tribulação. Mas eis que vos perseguirão, vos entregarão para serdes mortos, blá, blá, blá. Aí começa a grande tribulação do versículo 9. Do versículo 9 para frente, nós já não fazemos parte daquele cenário, porque a gravidez é de Israel, quem tem que dar à luz é Israel. Nós não temos nada com isso. Mas nós participamos do princípio de dores, que é essa fase agora que nós estamos vivendo. Nós estamos, inclusive, nela. Israel está começando a sentir as dores. E nós estamos acompanhando esse princípio de dores. Mas quando chegar a hora mesmo de dar à luz, nós somos tirados. E aí Israel vai dar à luz sozinho, né? O parto vai levar 7 anos. Muito bem. Capítulo 12 é um resumo da história, tá? Capítulo 13, nós temos a visão da besta e do falso profeta que se revelarão na grande tribulação. Aí aqui nós temos exatamente o que viu Daniel. E pus-me sobre a areia do mar. Que mar? O mar Mediterrâneo. E vi subir do mar. Que mar? Mar Mediterrâneo. Em segunda instância são povos e nações, mas em primeira instância é o mar Mediterrâneo. Tá? Subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Por que ela tem 7 cabeças? Quem pode me responder rapidinho? 4 frases.
das 7 tribos que foi falado e as 7 igrejas que foram... Não. 7 impérios. A contar lá em cima, começa lá egípcio, assírio, babilônico, persa, grego, romano. 7 impérios. Tá? Ou seja, essa besta, ela está conectada com a história desses impérios. Tá? E por que ela tem 10 chifres? 7 cabeças são os 7 impérios passados. E os 10 chifres? De quando? De onde? São os 10 impérios do tempo do fim que se coligarão para dar o seu poder a essa besta, ou a esse indivíduo que vai incorporar tudo isso. E esses 10 chifres incluindo o chifre pequeno que vai nascer primeiro? Não, o chifre pequeno é o oitavo, né? É o oitavo dos reis, na sequência dos reis. Não é? E essas 10 nações que vão surgir em algum momento da história, elas vão dar o seu poder a esse chifre pequeno, a essa besta. Né? Porque besta é um termo dúbio, é um termo tanto para o sistema desses impérios, como para o indivíduo, o ser que vai surgir. Tá? E a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Então está tudo conectado. O dragão aparece no capítulo 12, né? No capítulo anterior, esse dragão, e esses animais todos estão no livro de Daniel, não é isso? E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Irmãos, eu já ouvi tanta baboseira a respeito desse negócio aqui, que as pessoas não leem a Bíblia. Estava pregando em New Orleans há um tempo atrás sobre isso, escatologia, e aí, no final do culto, num dos cultos, veio um rapaz: pastor, preciso falar com o senhor. Pastor, preciso falar com o senhor. Eu acho que eu sei quem é a besta, pastor. Acho que eu tive uma revelação de Deus. Eu sei quem é a besta. Quem é? É o Papa João Paulo II. Papa João Paulo II, aquele que morreu tem uns... É aquele mesmo. Falei, ok, então enlighten me, que eu não estou entendendo. Não, a Bíblia diz que a besta tem uma ferida mortal que é curada. O Papa João Paulo II, pastor, estão guardando o corpo dele em algum lugar. Ele vai ressuscitar e vai maravilhar o mundo. E aí, eu falei, meu filho, eu respirei fundo e pensei, será que eu consigo explicar para esse rapaz? Porque é só ler o texto. Vira para o seu vizinho e fala assim, leia o texto. Leia o texto. Aí eu ainda tentei lá explicar para ele e tal, não é nada disso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando da besta que tem 7 cabeças. 7. Cada uma cabeça dessa representa um império. E a Bíblia está dizendo que uma dessas cabeças sofreu uma ferida mortal, que foi curada. Então o que a Bíblia está dizendo? Que um desses 7 impérios, parece que foi extinto, exterminado, de repente ele ressurge do nada. E é? Capítulo 4 de Daniel. Que foi amarrado e achado suas raízes ali na terra. Como é que eu sei que é? Primeiro, porque a Bíblia diz. Segundo, porque no capítulo 17 a Babilônia está muito bem, obrigado. Desapareceu, sumiu. No capítulo 17 ela está por aí de novo, corrompendo tudo e todos. Tá? Então tem que ter cuidado. Leia o texto. Antes de dizer qualquer coisa, leia o texto com calma. Só de ler o texto a pessoa já se poupa de dizer bobagem. Então vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Por exemplo, o que está acontecendo agora, gente? Agora, enquanto eu falo. Sabe o que está acontecendo agora? Porque acredite se quiser.
os Estados Unidos está se coligando com o Irã para tentar impedir que os rebeldes da Síria, coligados à Al-Qaeda, tomem o Iraque. Sabe o que está acontecendo? Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui para poder te mostrar. Você precisa saber disso. Eu vou te mostrar o que está acontecendo. Deixa eu pegar um mapa aqui para te mostrar isso. Deixa eu ver aqui. Ok, veja bem. Aqui está o Iraque. Está vendo essa parte aqui norte do Iraque? Assim, em perpendicular? Aqui é a antiga capital da Assíria. Tá? Nínive ficava mais ou menos por aqui assim, ó. A cidade de Nínive. Tá? Então o que acontece? O reino de Seleuco mais ou menos ocupava essa região aqui, ó. Essa região aqui, ó. O reino de Seleuco. O que os rebeldes estão fazendo? Eles invadiram a Síria, tá? Os rebeldes hoje controlam todo o oeste da Síria, tá? Todo esse oeste da Síria aqui está nas mãos dos rebeldes. O governo controla o leste da Síria. Ok. O que eles fizeram? Tomaram o oeste da Síria, se fortaleceram, a Al-Qaeda veio, trouxe todo o poder militar que ela tem, se uniu aos rebeldes e já conquistaram todo o norte do Iraque. Então toda a região da antiga Assíria já está nas mãos dos rebeldes. Eles têm todo o oeste da Síria, todo o norte do Iraque. Eles estão ao norte de Bagdá. Está vendo Bagdá aqui? Eles estão ao norte de Bagdá. E já tomaram essa fronteira aqui do Irã. Então eles têm um pedaço da Turquia, na beiradinha da Turquia, todo o oeste da Síria, todo o norte do Iraque. Sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que eles querem restaurar o antigo território de Seleuco. E o exército do Iraque está fugindo. À medida em que os rebeldes vão avançando, que eles têm o apoio da Al-Qaeda, o exército do Iraque está fugindo de medo, porque estão sendo dizimados. E agora, o Irã está apavorado, porque eles já estão tomando um pedaço aqui, eles já estão em posse de um pedaço do Irã. E o Irã, para quem não sabe, existe a profecia do Al-Mahdi, a profecia islâmica do Al-Mahdi, que é o Messias islâmico, que o dia que você lê a profecia, você vai cair de costa, porque casa perfeitinho com o que nós esperamos que seja o anticristo. O que acontece? Os xiitas e os sunitas querem que o Mahdi se levante dentro da sua vertente, tá? O Irã é todo xiita, o Iraque é 90% sunita, com 10% de xiita. Então o que acontece? As profecias anunciam o surgimento do Mahdi em duas cidades do Iraque, tá? A Karbala ou Samara. Essas profecias falam. O que acontece? Uma cidade tem maioria de mesquita xiita, a outra tem maioria de mesquita sunita. Então, os sunitas explodem a mesquita dos xiitas e os xiitas explodem a mesquita dos sunitas. Porque um não quer que a profecia se cumpra na vertente do outro. O Irã, por sua vez, tem todo o interesse de manter os xiitas vivos dentro do Iraque. Porque o Irã é xiita. E o maior defensor do surgimento do Mahdi é o Irã. Pode ir no Google depois aí colocar Ahmadinejad, discurso do Ahmadinejad na ONU. Todas as vezes que o Ahmadinejad falou na ONU, ele profetizou a vinda do Mahdi. Abertamente. Que o Mahdi está vindo e tal, e o Hadith, que é o segundo livro sagrado dos muçulmanos, fala claramente que o Mahdi vai vir e ele vai governar por 7 anos, vai trazer um tempo de paz e prosperidade sobre a terra, vai destruir os inimigos do Islã, vai converter todo mundo ao Islã e a terra vai viver um tempo de prosperidade como nunca viu antes. Chame do que você quiser, eu chamaria esse cara de anticristo.
Então, olha bem o que está acontecendo. Eu estava mostrando para as pastoras no curso de psicanálise que nós fazemos juntos em East Boston, mostrando para elas uma reportagem que saiu numa revista da CNN, que eu não sei se eu acharia aqui, eu posso ver daqui a pouco, nosso horário está terminando, mostrando o governo do futuro. Como é que será o governo mundial do futuro? Você lê a reportagem, você tem a nítida impressão que você está lendo o Apocalipse. Tá? É literalmente a predição do anticristo. Literalmente. Isso numa revista secular. Tá? Então é isso que está acontecendo agora, enquanto nós falamos. Eu estava ouvindo no rádio ontem, o pessoal morrendo de rir, falando, mas que situação que o Obama foi cair. O Obama está agora a ponto de se coligar com o Irã, o arqui-inimigo Irã, para tentar impedir que a Al-Qaeda tome o Iraque. Porque se continuar do jeito que está, até o final do ano, o Iraque vai estar nas mãos da Al-Qaeda, 100% da Al-Qaeda. Tá? Ou seja, gente, vira e mexe, o problema está sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. Sempre os mesmos países. A Terra está refém desse cantinho aqui do mundo. Ó. Tudo acontece aqui. E tudo que acontece aqui afeta a sua vida. Tudo que acontece aqui, quando você vai botar gasolina no seu carro, afeta lá o seu bolso. Tem alguém me entendendo? Muito bem. Capítulo 15 anuncia os 7 anjos com as 7 últimas pragas da ira de Deus. Os que venceram, a besta e seus sistemas são vistos no céu. Tá? O capítulo 16 mostra as 7 taças. Na verdade são taças, eu falei ais, mas são taças, né? A primeira taça, uma chaga maligna nos que tinham a marca da besta. Segunda taça, o mar se torna em sangue, como um morto. E toda alma vivente no mar morre. Não é o mesmo cenário, sim ou não? Claro que é. Terceira taça, os rios se tornam em sangue. Quarta taça, o sol abrasa os homens com fogo. Olha aí o cenário que eu te falei. Aumentando a temperatura da terra. Quinta taça, o reino da besta se torna tenebroso e as pessoas sentem dores. Sexta taça, o rio Eufrates se seca, porque é assim que acontece a liberação dos demônios que estão presos lá embaixo. O rio Eufrates se seca para a passagem dos reis do Oriente. Da boca do dragão, da besta e do falso profeta saem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Esses são os demônios responsáveis em reunir as nações para o Armagedon. 7ª taça, está feito. Então, mesma coisa. 7º selo, 7ª trombeta, 7ª taça, você vê que quando chega no 7º não tem mais nada por acontecer, porque a história é a mesma. Está feito, vozes, trovões, e o maior de todos os terremotos já vistos, a grande cidade se fende em 3 partes, os montes e ilhas desaparecem, e Saraiva cai sobre os homens. Porque já é o fim, é o encerramento. E capítulo 17, a visão da queda da grande Babilônia, e uma profecia que estabelece a trajetória dos reinos que serviram de base para o surgimento da besta e do falso profeta. Capítulo 18 continua o juízo da grande Babilônia e as suas abominações são denunciadas. Capítulo 19 mostra a celebração no céu pela queda da Babilônia. A celebração das bodas do Cordeiro é anunciada. Cristo aparece sobre um cavalo branco, esse sim é Cristo, o do capítulo 6 não é, para triunfar sobre a besta e o falso profeta, os quais são lançados no lago de fogo. Capítulo 20, Satanás será preso por 1000 anos no abismo. Os mortos da tribulação ressuscitarão para participar do reino milenar de Cristo. Verso 11 mostra o tribunal do grande trono branco, a ressurreição dos ímpios e a condenação da morte e do inferno. Capítulo 21, novo céu e nova terra, a nova Jerusalém que descerá do céu para a terra. E o capítulo 22 mostra o rio da vida. E do verso 6 ao 21, a conclusão do livro mais profético da Bíblia Sagrada. Posso ouvir um amém, Jesus? Amém. Muito bem. Aí está o resumo panorâmico do livro do Apocalipse. E é em cima desse resumo que nós vamos trabalhar a partir da semana que vem, estudando o livro um pouco mais detalhadamente. Amém, irmãos? Amém. Obrigado pela paciência, Deus abençoe vocês. Até segunda que vem, 19h30, ganhando o Brasil ou não.
Um abraço a todos. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, obrigado por esta oportunidade, podemos estudar a tua palavra desta forma. Abençoe os teus filhos, renova as forças de cada um, dê a cada um amanhã um dia de trabalho abençoado, para a glória do teu nome. Abençoamos esta igreja, pastor Daniel, pastora Gel, obreiros desta igreja. Obrigado por esta porta aberta, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos.